Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá no YouTube, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá no YouTube, no gravado, Deus fala demais. Deus não é Deus de ao vivo ou de gravado. Ele é um Deus que Ele é. Então Ele fala no seu coração também, tá? E quem tá aqui ao vivo, buenos dias. Bom dia, Fefe. Tá em todas, hein, Fefe? Fala, Daisy. Que bom que você entrou aqui. Fala aí, fio. Fala aí, T-Runners. Anderson Ferreira. Amanhã vamos pedalar ou não? Tomar aquele cafezinho depois ou não? Fala aí. Vamos pedalar amanhã, tomar o cafezinho depois? Vou levar a carteira. Fala, Érica. Joman, Paloma. Buenos dias, sejam todos bem-vindos. Deus vai quebrar tudo hoje aqui, mano. Quebrar tudo, Bruno, é quebrar com amor. De amor. Um amor que constrange. Um amor que transforma. Um amor que faz com que eu não consiga não querer retribuir. Não dá. Porque transforma tanto. A presença é tão diferente de qualquer outra coisa. De qualquer coisa que eu já experimentei na vida. Que tudo o que eu quero fazer é retribuir esse amor. Ô, gente, tira uma dúvida aqui pra mim. Quando eu olho pra vocês, eu não tô olhando no olho de vocês. Quando eu olho assim, eu tô olhando no olho, né? Trocou o celular aqui. A câmera, eu tô olhando pra câmera aqui, não tô? Tira aí a minha dúvida na vida real, que eu quero olhar nos seus olhos. Imagino eu que aqui eu tô olhando nos seus olhos e aqui eu tô olhando os comentários, não é isso? Aqui eu tô olhando nos seus olhos, Daisy. Sim, beleza. Isso. Fechou. A resposta veio, Bruno. A resposta? Qual resposta? Aquela lá? Aleluia. Aquela lá, irmão? Da escola? Fala aí, só você é da escola, que agora eu tô curioso. Ô, bênção. Tenho certeza que é essa a resposta. Graças a Deus. Veio mesmo, Anderson? Eu vou dar estrela então, se veio. Vou até seu apartamento aí dar estrela. Deus é um Deus de resposta. Sim, no zói. Ô, Gilman, no zói. Ô, Anderson, a resposta veio é aquela lá? Responde pra mim. Fala, Chibata, Carol Testoni. Só acreditar. Mas é aquela, irmão, que a gente conversou semana passada? Foi bom você ter falado isso. Eu não vou, obviamente, contar aqui, mas é importante a gente falar a respeito. É aquela lá? Que a gente falou semana passada, quarta passada? Por aqui também teve resposta dele. Aleluia. Sim, ô bênção. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque, gente, não faz. Eu falo muito pra Deus isso, sabe? Não faz sentido eu estar aqui com vocês e ficar aqui só falando, né? Das coisas que Deus fez na minha vida e que continua fazendo. Tem que fazer na sua. Eu sou meio jumento, vocês sabem disso. Eu encaro isso aqui como um trabalho também. Um trabalho pra Ele, por Ele, tudo dele, né? E no trabalho eu sempre fui assim. No trabalho, aí o meu trabalho, por exemplo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu preciso ver sentido no projeto. Eu preciso ver propósito no projeto. Eu nunca entrei em nenhum projeto na Cielo. Meus chefes, eu enchi o saco deles. Eu quero saber por quê, pra quê, onde nós vamos chegar se a gente entregar esse projeto. Aí eu tinha que buscar, né, qual era o ROI que a gente ia ter naquele projeto, qual que era o retorno. Então tem que estar materializado isso pra gente poder fazer as coisas. Às vezes você não tá fazendo algo porque não tá materializado isso dentro de você, não tem propósito. Precisa ter propósito, só que o propósito às vezes não cai do céu. Você vai ter que buscar isso. Você tem que parar um momento e refletir e escrever, sabe, o propósito. E na hora que você para e coloca intenção,
Já de cara a física quântica explica, energeticamente você já tá vibrando ali na energia para ter suas respostas. Agora imagina se você coloca o painho que tá no céu, você é doido. Como é que ele não vai te responder qual é o propósito? Bruno, eu sei que você não gosta de ser enaltecido. O enaltecimento deve ser do Pai, mas aceite que você tem sim no instrumento. A Cíntia. Ô Bruna, a Cíntia. Bruno, eu sei que você não gosta assim de receber elogio e tal. Eu sou jumento. Eu entendi o que você falou, Cíntia. Eu tamo junto, obrigado. Eu fico feliz por isso, eu me sinto, falo pra Deus, eu me sinto produtivo aqui com vocês. Mas por que eu me sinto produtivo aqui com vocês? Porque eu tô vendo resultado na vida de vocês. Deus deu resposta pro Anderson, um assunto que nós estávamos falando na quarta passada. E ele foi pro pau, ele foi buscar a resposta, ele foi buscar. A resposta não veio, e ele ficou aqui, ó. Não, ele foi buscar. Ele foi buscar como? Intimidade com Deus. Se tiver mais um pouquinho de cafezinho, você fala comigo, você traz aqui pra mim? Pro Anderson. Pro Anderson, pra Cíntia. Bom dia, Joyce. Bom falar com você ontem. Ô, Joyce, engraçado ontem, gente. Deixa eu falar aqui pra vocês. Ontem foi feriado, eu acredito que a maioria tava assistindo Netflix, né? Porque no final do dia. Porque, bicho, eu tava procurando um filme pra assistir com a Bruna, uma série. Cara, a Joyce mandou mensagem pra mim falando que o marido dela indicou uma série. Aí mandou o nome. Adorei, comecei a assistir, viu, Joyce? Com a Bruna. Acho que assistimos 2 ou 3 capítulos. A gente tava, eu falei pra eles, a gente tava indo atrás. Aí o Oderley, que tá aí no gravado, mandou também. Aí teve mais uma pessoa, teve 3 pessoas que mandou. Aí teve uma terceira que mandou indicação de uma série. Ah, foi o William, o Palestra. Palestra tá aí? Foi o Palestra. Bom dia, Juju. Bem-vindo à melhor live, Grazi. Grazi é a primeira vez? Quem tá aí pela primeira vez? Além da Grazi, seja bem-vinda, viu? Você vê, cara, como eu fico feliz, cara, de vocês acolhendo as pessoas que chegam pela primeira vez, sabe? Isso aqui não é oba-oba, né, mano? A gente tá formando uma família. E é família mesmo, né? É família mesmo. Porque nós somos irmãos, unidos em um só corpo. Hoje a palavra vai quebrar tudo, irmão. Caminho no deserto. Quem tá aí pela primeira vez, além da Grazi? Aqui é Live Benção. Por quê? Tem a ver com o Bruno? Não. Tem a ver com o Instagram? Não. Tem a ver com a cadeirinha de praia? Não. Tem a ver com a música? Não. Tem a ver com a Bruna? Não. Nós só somos canais. Tem a ver com o Pai que no mundo espiritual chamou vocês aqui. Tem a ver com uma promessa que ele cumpriu em 2016 e ele prometeu e cumpriu agora, dia 18 de março, domingo a domingo, tamo junto aqui. Todo dia. Todo dia. Mas ele prometeu em 2016, 4 anos atrás. 4 anos atrás, Deus prometeu o que eu tô vivendo aqui com vocês e que a Bruna estaria ao meu lado. Ele só não falou como, né? Ele não falou. Em 2016 eu tava na Cielo ainda. Entendia nada. Ele não falou que eu ia estar sentado numa cadeirinha de praia às 10 horas da manhã falando com vocês. Se ele tivesse me falado em 2016, eu ia falar assim: não vou. Obrigado, até logo. Até logo. Escolhe outro. Obrigado. Foi assim com Moisés. A gente tem esse medo e Deus sabe disso. Só que ele tem um propósito. E ele sabe até onde se aguenta no dia de hoje. Amanhã você vai... é outra coisa. Então ele vai contando aos poucos. Mano, Deus tem um plano perfeito. Quem trabalha com projeto aí, mano, é início, meio e fim. Ele tem interdependência, é um plano perfeito. É várias coisas acontecendo e ele sabe o time de cada coisa. Ele tá o nosso futuro é passado para Deus. Agora, o desafio seu e meu é confiar. E às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Processos de dores, a gente vai falar sobre isso aqui. Ó, quem tá precisando de resposta, eu ando ansioso com resposta e pedir pra Deus e sentir que deveria assistir hoje. Amém. Quem tá precisando de resposta, eu não preciso nem dizer nada que Deus vai te responder, né? Tem pessoas aí que também estavam precisando de resposta e já recebeu resposta. Deus, ele pensou, sentiu e falou para criar todas as coisas. Ele falou. O que faz você não acreditar que ele continua falando em 2020?
Se ele não falasse em 2020, pra mim não faz sentido a vida. Eu nem levanto da cama. Se Deus não fala em 2020, se Deus não tem um plano pra essa geração, por mais tempestade que a gente tá passando, não tem motivo de eu levantar da cama. Eu não sei o que você acha disso. Confiar no processo de dor é brabo. De dor é brabo. É. Só que... Naka que diga, né, Naka? Só que Deus tem um plano. Nós vamos falar sobre uma das maiores... Mano, a Bruna tá bonita hoje, viu? Minha esposa. Ela vai dar um oi aqui, ela vai ficar aqui do lado. Bom dia, gente. Bom dia, Cis. Bom dia, Cíntia. Cis, já tô pronta pra nossa live, hein? Bom dia. Pronto, amor. Pronto. Ela quer ficar do ladinho aqui. Como eu fiquei feliz, viu? Amanhã a gente vai pedalar, Anderson, só pra gente poder comemorar aí. Só pra dar estrela. Pedal dando estrela. Gente, vamos no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Tem muita coisa pra falar pra vocês hoje. Espero que todos estejam renovados. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21 a 23. Eu adoro o Antigo Testamento. Você gosta? Davi, um dos processos... Deixa eu só botar uma musiquinha aqui pra Ô, gente. Anderson, a Bruna vai com a gente? Leva a bike pra ela. Eita, mano, o Anderson, mano. O Anderson é assim, eu gosto dele porque a gente é muito parecido, a gente acha que é irmão. Ele acelera o trem, velho. Ele não esquece e ele acelera o bicho. Se é pra fazer, vamos fazer direito. Se é pra fazer, vamos fazer rasgado, vamos dar o nosso melhor. É assim que ele faz. Fixa aí, amor, por favor. Segundo... Ô, Anderson, o primeiro passo é pedalar, o segundo passo é acordar às 4 da manhã. Ô, Bruno, mas seria só um dia só porque não tem trânsito. No lugar que a gente quer levar você, não tem trânsito, vai ser sossegado, você vai ver o nascer. No lugar que nós vamos, o nascer do sol é maravilhoso. Se quiser, a gente faz uma live lá, a gente abre o devocional lá. Só que aí avisa o pessoal que é cedo, entendeu? Tá, depois a gente conversa sobre isso no particular. Mas a resposta inicial é não. Uma das coisas que me ajudou muito no meu processo de mudança, de transformação, é prestar conta. Prestei conta pra Bruna. Perguntaram de Bruna, mas você achou que fez sentido você falar toda a sua verdade pra Bruna? Eu falei, claro. Por quê? Porque é uma forma, primeiro, além de ser sincero com a mulher que eu amo, além de acreditar que a verdade liberta, no dia a dia, é uma coisa que me ajudou me cercou ali das minhas falhas, porque eu tive que prestar conta pra ela, no sentido assim, olha, aqui tá a minha falha, ou seja, ela tá sabendo, antes ninguém sabia. Tem falhas suas que você faz, que ninguém sabe. Quem você é quando você tá sozinho? Eu era um mentiroso, eu era um cara viciado, eu era um cara que dependia de sexo, de pornografia, de prostituição e comida. Ninguém via, só eu. E todo ser humano é assim. Não vem com essa balela que não é não, que é, moço. Até ser transformado por Cristo. Até nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre nascer de novo. Nós vamos ver nós vamos passar por alguns lugares aqui da Bíblia. Então é importante você compartilhar. Por isso que na empresa é compartilhar das metas, entendeu? A gente tem que compartilhar. Gera compromisso dentro de você. Então se a Bruna falar assim, Anderson, nós vamos. Todo mundo tá vendo que ela vai. Ela tem um compromisso. Isso não é pressão, é só um compromisso. Pressão é outra coisa, né? Ó, vamos lá. 2 Samuel, alguém escreveu ali na live? Ih, alguém pegou a passagem? Não. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21 a 23. É isso aí, Gilman. Porque
eu não rompia com o JC, eu já era colado na videira, e eu não rompia porque eu tinha não tinha sinceridade absoluta, não tinha honestidade absoluta da minha parte, não tinha uma mentira, tinha dores escondidas, né? Quem conhece a história sabe, passei por abuso na infância, isso gerou uma série de consequências, efeitos colaterais, necessidade de afirmação no sexo, uma série de coisas. E aí o que acontece? Quando você é verdadeiro, você abre espaço para aquele que diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E se eu sou tudo isso, eu te coloco no meu caminho, eu te coloco na minha verdade, eu transformo a sua vida e dou vida para a sua vida. Eu trago luz para a sua vida. É isso que Cristo faz. 2 Samuel capítulo 12, versículo 21 a 23. Diz assim, ó: que isso os servos lhe disseram. Os servos falou com Davi. Peraí, gente, que eu acordei com a garganta raspando. Exatamente, mentir pra si mesmo. Porque a mentira que a gente fala aqui não é a mentira tipo assim, o Bruno tá mentindo aqui, não é isso. A maioria não é assim. Mas só que quando você não acredita, quando você não sabe quem você é, quando você fala que você é um monte de coisa negativa, você tá mentindo pra você mesmo. Eu sou ansiosa, Bruno. Mentira. Eu sou estressado. Mentira. Não, Bruno, mentira, não é não. Você não é isso. Aos olhos de um Criador que é seu pai, que é fiel, aos olhos de Jesus, que é seu amigo e seu irmão, você não é isso. Ele sabe, ele tem muito mais pra você. Ele tem muita coisa pra te dizer. Você não é isso aí, não. Os servos disseram para Davi: que é isso, senhor? O que o senhor fez? Pela criança viva o senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja uma terça-feira de mudança na vida das nossas famílias. Além de mim, da Bruna, fala com toda a minha família, meus tios, minhas primas, minha mãe, meu pai, assim como da Bruna e assim como a de todos que estão aqui. Deus só precisa levantar uma pessoa, eu acredito na sua palavra, Pai. Então que o Espírito Santo possa usar minha boca aqui mais uma vez para falar com seus filhos, com as suas filhas. Todos nós estamos aqui reunidos neste ambiente, disponíveis, querendo aprender, querendo ser confortado, querendo receber paz, querendo um renovo, querendo renovar as energias, querendo receber sabedoria. Tu sabes o que cada um aqui precisa. Nós queremos muitas coisas, mas seja feita conforme a tua vontade. Entrega aquilo que eu preciso, entrega aquilo que a Bruna precisa, entrega o que o Joman precisa, o que o Anderson precisa, o que a Cíntia precisa, o que todos aqui que estão nesse devocional precisa. Faz do seu jeito, Jesus, é por você e para você que nós estamos aqui. Não faz sentido estar aqui apenas para estudar história e filosofia, nós não acreditamos nisso. O que acontece nesse ambiente é algo profético, que foi profetizado em 2016 por você, Jesus. Então continua fazendo, eu creio que hoje é um dia de milagre, que hoje é um dia de resposta, que hoje é um dia de renascimento. É sobre renascimento que eu quero falar com vocês. Renascer. Para você renascer, você precisa primeiro decidir. E Davi decidiu. Davi passou por uma das maiores dores que um ser humano talvez possa passar. Eu nunca passei por essa dor. Eu tenho familiar que passou por essa dor, que é a perda de um filho. Davi perdeu um filho, junto com a sua esposa Betseba. E eu acho que não tem dor pior do que você perder um filho, né? Imagina como Deus não se sente, Deus sendo pai, vendo seus filhos vivendo como órfão, vendo seus filhos se matando. Aí você pode dizer: Bruno, mas por que Deus não impede todas essas coisas? Primeiro, porque Ele deu o livre-arbítrio. Segundo, que Ele tem um plano perfeito de resgate que nós precisamos entender.
Porque se ele faz as coisas como ele já fez lá no Éden, o homem cai. E eu caio. Então, o que nós estamos passando, a gente está tendo uma oportunidade aqui de entrar num plano perfeito de Deus. E o plano perfeito de Deus, ele é uma sigla. JC. Quando a gente entra nesse plano, nada vai fazer você sair desse plano. Adão e Eva, marido e mulher, tinha tudo e escolheram sair fora. Só que o plano é tão perfeito, por isso que eu falo que a gente está na melhor geração, que hoje, pós-Cristo, o plano perfeito, JC, fora de qualquer sistema, de qualquer ritual, de qualquer burocracia, de qualquer regra. O amor é expressado de uma forma tão grande que não tem como você não ser transformado, não tem como você não nascer de novo e não tem como você voltar para trás com comportamentos antigos. Não tem como. Se você verdadeiramente é renascido, se realmente acontece um renascimento, não tem como voltar atrás. E quando eu comecei na caminhada com o JC, me falaram, Bruno, eu sei que você está feliz, mas isso é um primeiro amor e vai passar. Na hora, se eu soubesse que Jesus tinha dito para Pedro, arreda-te daqui, Satanás, eu tinha falado para a pessoa, arreda-te daqui, Satanás. Eu não creio nisso. Eu creio que o amor que Jesus coloca, o renascimento que Ele faz na nossa vida é eterno, até porque é sobre vida eterna, não é sobre morte. Não é sobre só um período, olha, você vai desfrutar deste meu amor apenas 2 anos. Depois, a casa vai cair. Não, se eu estiver fazendo isso, eu estou desmerecendo o que Cristo fez na cruz. Eu estou falando que JC não é suficiente e Ele é suficiente. Agora, o meu papel é me alimentar desse cara que fala eu sou o pão da vida. Meu papel é me alimentar diariamente. Se eu deixar de alimentar, com certeza. Agora, se eu buscar o alimento todo dia, irmão, não tem como. Ele me satisfaz. Ele te satisfaz. E Davi foi antes de Jesus. E a maior dor que talvez um ser humano pode passar é a perda de um filho. Imagina como o pai não se sente. Então, quando a criança estava doente, Davi, ele chorou, ele jejuou, ele foi quebrar o pau com Deus, não contra Deus. Ele não se rebelou contra Deus. Quando eu me rebelo contra Deus, eu estou deixando a dor me dominar e eu estou sendo egoísta também. Infelizmente. Isso pode doer um pouco, mas é isso, porque eu estou olhando para a minha necessidade. E Davi não olhou, ele tava muito triste. Ele estava jejuando, ele não estava comendo, as pessoas estavam preocupadas com Davi. Visualiza o rei Davi, tipo assim, entregue. Ele não estava trabalhando, ele estava 100% na esperança de que sua filha não iria morrer, que Deus ia ter misericórdia. Só que lembra, Deus tem um plano perfeito, Deus tem um controle de todas as coisas. Ele é onipotente e onisciente. E Ele permitiu que ela morresse. Existe um motivo para isso. Agora, você confia ou não? Por exemplo, tem um motivo já de cara. Nós estamos até hoje aprendendo com essa história, então já tem motivo. Infelizmente ou felizmente, já tem motivo. Vocês estão entendendo isso ou não? Já mandaram o check de... E aí, o que aconteceu? Quando a criança partiu, olha a postura de Davi, olha o que Davi fez, ele decidiu. As pessoas ficaram preocupadas porque ele da noite pro dia mudou. Da noite pro dia ele resolveu comer, quando ela morreu ele resolveu comer, voltou para a rotina dele. E perguntaram para ele, mas agora que ela morreu, perguntaram para ele, mas senhor, o que aconteceu com você? E ele respondeu assim, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Ontem foi dia de finados. Poderei eu trazê-la, o meu filho, de volta? Não. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Eu creio, eu vou até ela. Ela não volta para mim. Não é sobre loop, ir voltar. Não, eu vou para ela. E para eu ir para ela, eu preciso decidir agora de que minha vida não acabou. Eu preciso continuar andando. Eu preciso continuar vivendo. Eu vou até ela. Percebe? Houve uma decisão que ninguém vai colocar em você. Deus não vai colocar essa decisão na sua mão. Deus não vai colocar essa decisão que você vai acordar e vai falar assim, nossa, Deus colocou a decisão, então eu decido. Não. Ele trabalha no seu coração, o Espírito dele trabalha no seu coração, ele vai te convencendo, te ensinando, te lembrando, mas a decisão é sua e minha. A bola é nossa.
Davi decidiu. Você acha mesmo que no primeiro dia Davi estava 100%? Não estava. A Bíblia não diz exato nos detalhes como Davi estava. É justamente para a gente poder refletir. Você acha mesmo que ele estava triste, ele estava buscando, ele gastou toda a energia que ele tinha clamando a Deus para não levar o filho, e levou. Você acha que no primeiro dia útil, depois da morte, ele estava de boa no trabalho? Não, mas ele decidiu. E Deus foi trabalhando no coração dele, ele continuou andando. Esse é o ponto. Vocês estão entendendo isso, gente? O que é que você está passando que você está desistindo? Que você não decidiu ainda? O que você está passando na sua vida que você não decidiu? Davi decidiu. E para decidir isso, ele precisou acreditar. Agora, veja. O desafio de todos nós, seres humanos, diário, é acreditar. É confiar. Deixa eu só mudar aqui a música aqui. Vocês pegaram aí ou não? Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Isaías 40, não precisa ir agora não. Isaías 40, versículo 26 e 27. Diz assim, ó. Levante os olhos para o alto. É como se fosse Deus respondendo para Davi quando ele perdeu a filha. Talvez você está sem emprego, talvez você perdeu o marido, talvez você... Eu não sei como que você está aí. Eu não sei como que você está. Mas abra seu coração agora, em nome de Jesus. Eu estou junto com você lado a lado. Estudando sobre a fé. Querendo ativar a fé todos os dias na minha vida. Todo dia. Se eu não busco, ninguém vai fazer por mim, nem Deus. Nós precisamos ser intencionais. E para ser intencional, você precisa acreditar. Olha só o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 40, versículo 26 a 27. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Ô Bru, escuta essa daqui. Ah, Bruno não está aqui agora. Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pode ser ele grande em força e forte em poder, mas nenhuma vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o caminho está encoberto ao Senhor. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ah, mano. É necessário a gente fazer um confronto aqui. É necessário a gente fazer um confronto aqui. Qual que é o confronto? Eu fiz um deparo. Você já se percebeu num dia falando assim, ó? Bruno, por que você se queixa dizendo: Deus Pai não se importa comigo. Deus Pai não se interessa pela minha situação. Quantas vezes a gente não fez isso? Não faz isso? Às vezes você não faz isso em palavras, mas você está fazendo em atitude, em comportamento e em pensamento. Foi assim com Israel. E aqui não é história, aqui é pra gente fazer a Bíblia é como se fosse um espelho pra gente. Ela é um espelho. Ela é mais atualizada, como diz o Billy Graham, do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. Ela é viva e eficaz. Quando você lê um versículo hoje e você aprende algo hoje, daqui um mês Deus fala outra coisa pra você. Só que é do jeito dele. Pode ser daqui um ano, daqui um dia. O controle é dele, a leitura é espiritual, a leitura não é racional apenas. Você lê de uma forma racional, você procura significados no dicionário, mas veja, você pede um entendimento para o Pai que estás nos céus e Ele te dá um entendimento por meio de Cristo e pelo Espírito Santo, que habita em você. Então quantas vezes você não... Eu fiz questão de escrever isso. Você já não se comportou, pensou ou mesmo falou: Bruno, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa comigo? Deus não se interessa pela minha situação. Aí eu gosto de trocar tudo que está escrito o Senhor antes de Jesus, eu gosto de colocar Deus Pai, porque Deus é Pai, eu não posso nunca esquecer disso. Isso ensina muito. Um pai protege o filho, então por que eu preciso
pedir o tempo todo para Deus para me proteger. Eu creio que Ele me protege. Eu vou conversar sobre outros assuntos com Ele. Mas você pode pedir, me proteja, claro. Mas eu não fico só pedindo proteção. Eu quero falar outras coisas, eu quero escutar outras coisas. Porque Ele é Pai, Ele me protege, eu creio. Davi perdeu esse filho, como a gente leu aqui, e ele falou assim, ela não volta para mim, mas eu vou até ela, então eu decido agora continuar a minha vida, fazendo o que tem que ser feito, crendo de que Deus vai me levar para ela no momento certo, o dia que eu morrer. Eu não vou ficar esperando ela voltar. Eu não vou ficar buscando em lugares ela aparecer, porque ela não vai aparecer. Ei, cuidado com isso. O mundo espiritual tem um lado muito ruim do mundo espiritual que engana, que é oculto. A Bíblia diz, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Bruno, por que você se queixa tanto? Deus Pai dizendo, né? Aí eu me queixo dizendo, Deus, o meu Pai, não se importa comigo. Deus, o meu Pai, não se interessa pela minha situação. Você está vendo Deus desde o início dessa live, Deus respondendo pessoas, o que faz você acreditar que Ele não vai te responder. Ele está falando para você, eu sou um Deus de resposta. Às vezes Ele está aguardando você acreditar para Ele te responder. Eu creio nisso. O primeiro passo é nosso. E depois Deus faz o restante. Como diz minha esposa, coloca o pé e Deus abre o chão. Ele coloca o caminho, mas primeiro coloca o pé. Foi assim com os grandes homens da fé. Foi assim com a minha história também. Deus não falou que eu ia estar vivendo isso. Ele não pode contar tudo, porque senão você foge. Eu fujo. O medo nos domina. A gente precisa primeiro dar o passo para Deus poder se revelar para a gente. Porque quando Ele fez tudo para Adão e para Eva, não funcionou. E não porque Deus errou no plano. Não. Se você estiver fazendo isso, cuidado. Você está julgando aquele que é eterno. Quando Deus ele deu uma oportunidade, o homem não pegou. Então Ele falou assim, então agora eu vou fazer algo que é perfeito. E esse sim é o meu filho amado, o mais velho, o primogênito de toda a criação, porque eu criei tudo por meio dele, Jesus Cristo. Quando você cola na videira, eu te transformo, eu faço você nascer de novo. E você vai nascer de novo ainda hoje, neste devocional. Você não pode sair daqui igual. Você não pode sair daqui pior. Se você sair daqui igual ou sair daqui pior, eu ouso a dizer aqui, vou ser ousado a dizer, não entra mais, porque não faz sentido você estar aqui. Eu não tô sendo canal de Deus para sua vida. Mas eu creio que todos que entram aqui, o Pai mandou chamar no mundo espiritual, e quando Ele manda chamar, Ele não frustra, Ele não erra, Ele não falha. Ele é um Deus eterno que faz do jeito dele e é perfeito. Então, e Isaías, quando ele fala, por que vocês estão assim achando que Deus esqueceu de vocês? Ele ainda fala assim, ó, muito louco. Aquele que é seu Pai, aquele que é eterno, faz sair um exército de estrelas, as quais Ele chama pelo nome. Isaías diz aqui, ele foi inspirado por Deus. Deus está falando com você e comigo aqui, ei, eu chamo as estrelas pelo nome, eu sei quem é cada uma. Ele faz uma contagem. Ele a chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nenhuma estrela falta nos céus. Pode ter a poluição que o homem criou, mas as estrelas estão lá. Você percebe que é a gente que falha? Você pode dizer, não, eu não estou vendo nenhuma estrela. Ué, você não está vendo por quê? Porque está coberto de falhas, está coberto de consequências negativas do pecado, da falha nossa como ser humano. Não encare pecado como uma palavra religiosa. Eu fico triste quando alguém escuta pecado e fala assim, ih, lá vem a religião, o religioso. Como eu fico triste que a pessoa está tão desatualizada, não entendeu nada ainda. Presta atenção. O pecado, quando entrou no mundo, ele encobre, ele começa a deixar a gente cego. Jesus fala muito sobre isso, sobre cegueira espiritual. E Jesus fala, eu vim para aqueles que não veem, mas creem. Por exemplo, você não vê nenhuma estrela, mas eu creio que as estrelas estão lá, contadas. Contadas. Uma a uma. Eu creio nisso, você acredita ou não? Só que eu creio no meu coração, não estou falando aqui de balela. Deus conhece o seu coração, não adianta nem você falar, abrir a boca em qualquer lugar aí que você vá, porque Ele sabe o seu coração. Samuel, quando chegou para ungir esse rei Davi, ainda pequenininho,
Ele ungiu e Davi continuou a rotina dele normal. Teve um tempo para até chegar, acho que foram 7 anos até ele ser rei. Demorou. Às vezes a gente quer as coisas na hora, né? Quer que Deus responde na hora e já transforma tudo na hora. Ele pode fazer o que ele quiser, mas não é assim em 2020. Apesar dele estar acelerando o plano dele de amor. Quando Samuel chega para ungir o rei Davi, ele olha para o filho mais velho de Jessé e fala assim: é esse daqui o futuro rei de Israel. Olha o tamanho dele, olha a força dele, olha os recursos que ele tem. Esse vai ser o rei. E aí Deus fala: ei, Samuel. E ele tá falando para você agora, Verusca, Bruna. Ele tá falando: ei, o Cíntia, o Ellen, o Marcelo, o Stephanie. Até quando você vai olhar por aparência? Eu conheço o coração, e não é esse que vai ser rei de Israel. Às vezes você tá aí com um baita de um projeto na sua mão, e você tá vendo gente fazer, e você tá falando que os outros têm mais capacidade que você. E eu gosto dessa sinceridade. Deus conhece seu coração, e Ele tá falando assim: eu quero usar você. Deixa que o outro, eu trato o outro, eu tô trabalhando na vida do outro. Olha pra sua vida agora. Olha pra mim. Jesus está falando: olha pra mim. O tempo todo o tempo, 24/7. Um dia eu fiz uma série aqui, Atendimento dos Céus, 24/7. Eu fiz um vídeo por dia, tá gravado aqui no IGTV. Foi muito bom. Atendimento 24/7, irmãos. É um call center direto com os céus. Deus sabe o seu coração. Então eu oro aqui em nome de Jesus, para que ninguém saia mais daqui hoje. Você precisa ser transformado hoje. Não é mais assim: amanhã a gente começa. Não, amanhã Deus... Não, é hoje. Eu sou jumento, velho. É hoje. É hoje que você precisa decidir. É hoje que eu decido. Todo dia é dia de decisão. Decisões têm que ser tomadas. Assim como Davi teve que tomar uma decisão difícil na vida dele. E com certeza ele teve que esperar o tempo até passar toda aquela tristeza, tudo aquilo, mas ele continuou andando pela fé. Isso é andar pela fé. Então eu creio em nome de Jesus que ninguém vai sair mais com esse comportamento, com esse pensamento de que Deus não se importa comigo, de que Deus não se interessa pela minha situação. Silas, que é o meu pastor, porteiro do meu prédio, eu falo que ele é meu pastor, ele que me ensinou o evangelho, ele que me incentivou a ler a Bíblia, a buscar as respostas na Bíblia. A Bíblia tem resposta para todos os assuntos da vida. O primeiro assunto que eu fui buscar na Bíblia foi sobre ansiedade. Como assim um homem há 2020 anos chamado Jesus, ou Cristo, porque ele nasceu como Jesus e morreu e ressuscitou como Cristo, Jesus Cristo, já falava sobre ansiedade? E aí o jumento foi buscar, foi estudar, deixa eu ver o que ele fala. E pior, ou melhor, ele fala para ele ensinar sobre ansiedade, ele compara, ele traz passarinho, ele traz lírios do campo. Eu falei: esse cara tá doidão. Mas a partir do momento que eu entrei em contato com a palavra dele, eu tive resposta. Eu tive algo no meu coração que eu nunca tive com nenhum livro. E aquilo me fez ter um interesse cada vez mais, e aí foi a caminhada iniciando. Então eu queria que você entendesse. Um dia, a minha mãe, por exemplo, ela estava no telefone. Eu contei uma história um dia pra vocês aqui, que há uns 4 meses atrás, no meio da pandemia, meu pai me ligou e escrachou o que a gente tava fazendo aqui na internet, né? Nos devocionais. Você tá doido, não sei o que, blá 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 blá. Palavras que você não faz nem sentido você ouvir aqui. E desligou o telefone, não deixou nem eu falar. Foi a primeira vez que eu não pensei em nenhuma palavra negativa, não subiu nenhum momento do sangue. Às vezes sobe, tudo bem. Mas eu fui orar pelo meu pai. E quando minha mãe soube o que meu pai fez, eles são separados, minha irmã estava no telefone, minha mãe, ela atendeu o telefone, ela queria, sabe assim, detonar o meu pai, por defender o filho, vai. E por saber que o que nós estamos fazendo aqui faz sentido. Só que quando a minha irmã ligou para ela para contar tudo isso, minha mãe me contou que ela estava lendo a Bíblia. Ela estava meditando na palavra. Quanto tempo do seu dia você está meditando na palavra? Ei, não fica só aqui no devocional, não. É necessário você sozinho, no seu quarto, no seu carro, no seu escritório. Minha mãe estava ruminando na palavra. O que é ruminar? Eu fico naquele versículo. Eu não estou preocupado em ler toda a Bíblia, eu estou preocupado em meditar em uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu vou ruminar, eu vou ficar nela, refletindo,
perguntando, esperando a resposta. Minha mãe não conseguia falar, irmão, na hora que ela atendeu o telefone. Ela estava no meio desse processo de meditação na palavra, de ruminar. E ela atendeu esse telefone escutando tudo isso que eu disse para vocês. E ela disse assim: Bruno, eu não conseguia falar. Porque o Espírito Santo estava cheio, ela estava cheia do Espírito Santo naquele dia. E aí o Espírito Santo faz assim: tá de boa. Eu sou o que sou. Eu sou o dono do tempo. Eu tenho o controle de tudo. Calma. Deus endureceu o coração de Faraó para tirar o povo do Egito. Poderia não ter endurecido e ter saído em um dia. Mas Deus quis mandar as 10 pragas. Demorou um tempo. Deus tem um plano para tudo isso. Deus tem um plano para tudo isso. Minha mãe ficou assim, ó, não conseguia falar, e eu creio nisso. Que o Espírito Santo, ele cala a nossa boca às vezes. Só que para ele calar, eu preciso estar cheio dele. Para eu estar cheio, eu vou buscar aonde? Aqui. Quanto mais você for buscar na palavra de Deus, e essa é a grande diferença da Bíblia por qualquer outro livro. A Bíblia se sustenta até hoje porque ela tem algo de diferente. O que é que ela tem de diferente? É a palavra de Deus, que está fora de qualquer religião, porque tem mais de 5.000 religiões pautadas na Bíblia. É uma loucura, na minha opinião. É uma loucura. Então, para mim, não faz sentido ser sobre religião, porque tem mais de 5.000. Imagina que cada uma, se eu for estudar cada uma vai dizer uma coisa, eu entro em nó, um colapso acontece dentro do Bruno. Então eu vou por outro caminho. Eu vou pro caminho que é simples. E eu tô te convidando para você ir por esse caminho mesmo. É o caminho de Jesus Cristo. Vá você estudar sobre ele. Vá você. Paulo foi transformado, Paulo estava no caminho de Damasco, foi transformado por Jesus Cristo no encontro que ele teve. Paulo não conviveu com Jesus, mas ele teve um encontro com aquele que é amado há mais de 2.000 anos. Ele quer transformar sua vida e sua família. E ele quer te falar, é simples. O desafio seu, Bruno, o desafio seu, você que está aí do outro lado, é acreditar de que é simples, de que eu sou o dono do tempo, de que eu tenho todo o poder. Vamos chegar até Jesus aqui. Romanos 5. A Bíblia diz que... Romanos 5, versículo 3 a 5 diz assim, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos, tem alegria nas tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o treino. Deixa eu te dizer, Paulo está escrevendo aqui que para a gente se alegrar no meio das tribulações, e quando você se alegra e quando você confia no meio das tribulações, das tentações que você está passando, porque nós somos tentados o tempo todo. A gente tem um lado nosso que é carne. É matemático isso, gente. Faz parte do jogo. Para de lutar contra a carne. Vá buscar no Espírito. O Espírito vence a carne. A Bíblia diz isso. É uma luta diária. Carne, espírito, espírito e carne. Só que o Espírito sempre vence a carne. Então, de forma lógica, eu não luto mais sozinho na força contra a minha carne, contra os desejos da minha carne. Eu não luto, eu fiz isso durante muito tempo. Eu lutava contra a pornografia, eu lutava contra a prostituição, eu lutava contra com traição, que eu era assim. O dia que eu entendi de que eu tinha que buscar no Espírito, e o Espírito dá conta de vencer a carne, só que eu preciso decidir e confiar. E é muito louco isso, porque eu só consigo explicar só até aqui. Eu não consigo explicar mais do que isso para você. Eu só posso dizer para você, testa sim na sua vida, vá buscar se encher do Espírito, como a minha mãe, a carne da minha mãe queria falar no telefone, queria esculhambar, queria xingar. Esse é o português real, vida real. Eu queria xingar, quem é ele para ligar pro meu filho, parará, que era meu pai, né? Quem é ele? Aí provavelmente ia falar todo o passado do meu pai no telefone e ia resolver o quê? Nada. Ia fazer o quê? Só ia dominar, a raiva só ia dominar nela. Não ia resolver nada. Mas ela estava cheia do Espírito, e o Espírito faz assim pra carne, ó. É como fosse aqui, ó. Quem gosta de carro, não sei se o palestra tá aí, o William. Sabe os carros que chega assim... Pera, moço! Se alegre na tribulação
e nas suas tentações. Por quê? Porque quando eu me alegro nas tribulações, nas tentações, significa que eu estou confiando e eu estou buscando pelo Espírito, de que o Espírito já venceu isso. Você pode cair ao longo dos seus dias, inevitavelmente ao longo dessa caminhada, até você renascer, você vai ter umas quedas. Só que você precisa levantar rápido. Lembra? Davi caiu. Sabe por que o filho de Davi caiu? Porque foi fruto de um erro, de uma falha. Davi traiu. Aquele que tinha um coração, aquele que Deus falava assim, esse é um... Eu não lembro como é que Deus fala de Davi. É um coração que eu conheço. Deus amava demais Davi. Ele foi rei de Israel, Deus fez milagres. Só que Davi, ele traiu. Davi matou o seu melhor general para ficar com a esposa dele. E eles tiveram um filho e foi esse filho que morreu. Oh, Jesus, fala nos corações, Jesus. Só você, Jesus. Então, quando eu me alegro, quando eu acredito de que essa tribulação e essa tentação, ela vai me ensinar alguma coisa, ela vai me ensinar várias coisas, vai trazer luz e não dor apenas. Eu começo a o quê? A perseverar. Eu começo a ter começa a brotar uma qualidade dentro de mim, como diz aqui na Bíblia, de perseverança. E a perseverança como um fluxo vai produzir dentro de mim experiência. E a experiência vai produzir esperança. Como que você quer ter esperança se você ainda não está se alegrando nas tribulações? Quando eu falo alegria, não é você sair rindo, né? Tô sendo tentado. Eu tô consumindo pornografia, eu vou rir. Eu tô, sei lá o que você tá passando aí. Não é isso não. É você acreditar e buscar no caminho, buscar na fonte. E acreditar que na fonte vai ser resolvido isso. Como que você quer chegar a ter esperança na sua vida? Eu queria tanto assim ser uma mulher, um homem que tem esperança em Deus. Deus está te dizendo aqui, para você ter esperança em mim, em primeiro lugar você precisa decidir confiar em mim. E saber de que na sua tribulação, na sua tentação, eu vou, e é eu que faço. Quando eu falo eu, é Ele, Jesus. Eu, a videira, você que está colado aqui, presta atenção, você já sabe com quem é que eu estou falando aqui. Eu vou produzir em você, primeiro, perseverança. Depois, experiência. Percebe que tem umas etapas, processo? Depois, esperança. Perseverança, experiência e esperança. Para eu chegar em ter esperança nas tribulações, eu preciso passar por essas etapas. Foi o que eu te falei para vocês. Davi, o filho dele morreu. No primeiro dia útil de trabalho dele, ele não já estava ali cheio de esperança de que ele ia morar um dia, que ele ia reencontrar um dia o filho dele. Não. Ele só precisou decidir, confiando, caminhando. E esse caminhar é o quê? Buscar o alimento dos céus todos os dias. É o que nós fazemos aqui todo dia. De boa. Tem que ser simples, não pode ser complexo. Porque Jesus mostra o tempo todo, é simples. Ei, vocês vão ter aflições, vocês vão ter sofrimentos. Jesus já falou isso. Porque o mundo é caído, não tem como. Só que eu tenho um plano perfeito. E eu só peço para você, Bruno, eu só peço para você que está olhando bem aqui nos meus olhos. Eu só peço para vocês bom ânimo e coragem para olhar para mim. Porque eu venci o mundo. E se eu, JC, venci o mundo, eu sou maior e sou vitorioso em cima da sua ansiedade, em cima das suas preocupações, em cima de qualquer dificuldade que você esteja passando. Você acredita em mim ou não? Eu venci o mundo. Agora eu resolvo as coisas na sua vida no tempo certo, do jeito certo. E esse certo é perfeito. Confia em mim. E se a gente não for buscar na fonte todo dia, gente, a gente esquece disso. Se eu não tive... Você acha que os devocionais desde o dia 18 de março não me ajudou no meio dessa pandemia? Mas demais. Cresci muito na fé, estando com vocês aqui. Por quê? Diário. Você não escova o dente todo dia? Fica sem escovar o dente todo dia. Você vai perder os dentes. Não come todo dia pra você ver, você vai morrer. É rotina, tem que entrar na nossa rotina. E um dia eu escutei, Bruno, eu não tenho tempo para Deus. Eu não consigo encaixar um horário para fazer os devocionais, eu e Deus. E aí eu falei, o problema está no verbo encaixar.
o dia que você deixar de priorizar esse verbo em tentar encaixar, 2 verbos, tentar encaixar, o dia que você esquecer esses 2 verbos e decidir como Davi decidiu na maior dor dele, colar naquele que diz que é o próprio verbo, pronto, você nasce de novo, no tempo certo. Vocês vão ver aqui o renascimento. E aí, para vocês ficarem tranquilos, você fala assim, pô, Bruno, mas é difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó. Acredite nisso que eu vou ler aqui para vocês. É a palavra de Deus, é Deus falando com você. Não sobreveio, não veio a você nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Pega agora o seu status. Se eu falasse assim, qual é o seu status report? Tem gente que adora uma palavrinha em inglês. Status report. Qual é o seu status hoje? Quais são as coisas boas e as ruins? Agora pega as ruins. Deixa eu te dizer, essas coisas ruins não vai sobreviver, não vai, quando eu falo sobreveio, não é assim, essas coisas ruins não vão controlar mais você, não vai ganhar de você, desde que você olhe pra mim, JC, eu venci o mundo, eu tô vivo, no meu nome tem poder. Ei, quando você estuda sobre mim, JC, você não está estudando só história para ficar admirado pela minha história. Ei, eu mudo a sua história, porque eu estou vivo e toda a autoridade foi colocada no meu nome. Ei, no meu nome tem poder. Esse é o lance, é o segredo do evangelho. É você acreditar, e depois que você acreditar e decidir como Davi decidiu, você vai testar isso na sua vida. Você vai declarar isso na sua vida. Você vai andar, você não vai ficar sentado esperando. Você vai andar falando assim, aquele que tem o poder, aquele que venceu o mundo, habita dentro de mim. Então toda dificuldade que eu passar, eu vou continuar andando. Agora, ei, não faça isso sozinho. Nós estamos aqui todos os dias às 10 horas da manhã. Mas você pode buscar em outros lugares, você pode buscar você sozinho, mas sozinho não faz sentido. Porque o próprio Jesus falou, ei, vocês têm que estar unidos em um só corpo. Porque não é fácil para vocês, mas para mim é fácil, para mim é simples. Agora, se você tentar sozinha, buscar respostas, buscar intimidade com Deus, buscar relacionamento com Deus sozinho, você não dura um ano. Vai cair. Por isso que a gente tem que estar junto aqui em um só corpo, lado a lado, ninguém melhor do que ninguém. Não projeta nada no Bruno, projeta tudo naquele que te criou, que te chama pelo nome, que é seu pai. E que tem um filho mais velho que foi pra cruz por você e por mim, velho. A Bruna disse que ficava revoltada quando falavam isso pra ela. Tadinha. E o céu devia rir, né? Pra não chorar. Por quê? Faltava informação, ninguém ensinou pra ela, ninguém apresentou Cristo desde pequenininho. Você tá explicando quem que é Jesus pros seus filhos? Pra eu explicar, eu preciso estudar. E pra eu estudar, eu preciso ir pra fonte. Nós estamos pautados aqui. Você não tá aprendendo com o Bruno, com as palavras do Bruno. Você tá aprendendo com a palavra que tá aqui. Não fica só escutando os que os outros estão falando, o que o Bruno tá falando. Tá escrito. Você tem que acreditar no que tá aqui. Aqui é a fonte. Inerrante. Eu creio nisso. Por que você crê, Bruno? Porque eu testei e validei com sucesso. E vejo várias pessoas validando com sucesso. Falta agora você. Ó, todas as tentações que você tiver, Deus está falando aqui, ó, eu vou prover livramento, eu sou um Deus de provisão. Tá ansiosa? Deixa que eu vou provisionar a cura da sua ansiedade. E a provisão de Deus não tem regra. Ele é livre. Ele faz do jeito certo para você. Às vezes ele vai te colocar um terapeuta para ser boca de Deus na sua vida. Às vezes ele vai te colocar um curso. Às vezes ele vai te colocar você no quarto só com ele. Às vezes ele vai, é do jeito dele. Por exemplo, quando eu contei toda a verdade pra Bruna, falei pra ela que trai ela, tal, não sei o que. Aqui nessa varandinha, que era de morte, e hoje é luz, aleluia.
Deus colocou uma terapeuta para nos ajudar, uma terapia de casal. 7 meses. Toda semana a gente ia até lá. E ela foi canal de Deus na nossa vida. Deus colocou, Deus provisionou. E nós acreditávamos que Deus ia colocar uma mulher, ia colocar uma terapia de casal com a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. E colocou. 7 meses. Todo dia, toda semana. Tinha vezes que a gente não queria ir. Eu não queria ir, tava doido, tava cheio de coisa pra fazer no escritório. Amor, fala que quinta-feira a gente vai fazer uma live com a nossa psicóloga. Que horas? 12h30. Quinta-feira, 12h30, vai ter uma live com essa mulher chamada Rosana, eu nem sabia. Com essa psicóloga que foi que fez terapia de casal com a gente. 7 meses. E se você for ver no olhar racional, toda a merda despejada pelo Bruno, feita pelo Bruno e despejada pelo Bruno, 7 meses era impossível de ser reconstruído. O casamento, a família, sonhos resgatados, amor resgatado, novos projetos, sociedade que apareceu depois da bucha, depois da merda solta. 7 meses. Isso é tempo recorde, irmão. A gente é terapeuta, a gente é especialista em inteligência emocional, a Bruna trabalhou muito tempo atendendo pessoas, eu trabalhei também. A gente trabalhou junto na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. 7 meses para reconstruir essa bucha. Complicado, hein? Para Deus, nada é impossível. Complicado é para mim. Mas eu creio que para Ele nada é impossível. Agora eu vou buscar. Eu decido. Nós decidimos lutar pela nossa família. Por mais machucado que ela estava e por mais culpado que eu estava. Foi culpa minha. Mas aí Deus vê o nosso coração, Deus vê a nossa intenção, Deus vê a decisão que você está tomando agora no seu nível de coração, como foi com o Davi. Aí ele fala assim, vou entrar. Ó Deus aqui, ó, o Pai, no trono, do lado de Jesus. Ei Jesus, vamos entrar na família aí da Paloma, da Suza, do Renato Kimura? Vamos entrar na família aí? Vamos resolver esse trem aí? Vamos dar quantos meses para resolver? Uns 7? Vamos botar uns 3 meses? A gente já tá vendo ali no coração, consigo ver ali, vamos fazer em 3 meses. E aí você vai viver eles estão entregues, eles decidiram no coração. E aí você vai viver uma experiência de fé, que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Não fica olhando pro jumento aqui não. Deus quer fazer na sua vida. E eu oro pela sua vida. Eu não conheço todo mundo que entra aqui ainda. Só um minutinho, amor, eu não conheço todo mundo que entra aqui ainda. Mas Deus sabe, eu oro pela sua vida sem saber seu nome, porque eu estou orando para aquele que resolve. O Pai te chamou no mundo espiritual. Creia nisso. Oi. A galera está querendo saber qual foi a última passagem que você leu aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Estou terminando, tá, gente? Esse negócio agora pode mais de 1 hora. Eu preciso me policiar nisso, senão eu também vou atrapalhar o tempo de vocês, né? Mas eu preciso terminar, tá? Não vou deixar na metade, não. Falta 30% aqui, tá? Segura aí, não bota cinto de segurança, não. Nem aperta o freio. Deixa acelerar o negócio. Ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Isso. Então, entenda nisso e medite nisso essa semana e acredite. Já viu essa história? E foi o que aconteceu aqui e acontece na vida de várias pessoas. Através da dor. Como é que é a frase que a galera que trabalha com autoconhecimento fala muito? Ninguém aprende no amor. Ninguém aprende no amor, aprende na dor. Porque quando foi no amor, o homem caiu. Adão e Eva. Quando foi no amor, Deus fez tudo com muito amor e deixou tudo pra gente desfrutar. Não aprendeu. É que precisava vir o JC, né? Eu creio nisso. Aí é revelação. E eu creio que uma galera entende isso. Precisava vir o JC. Deus precisava habitar na terra para dizer quem Ele é. De uma forma totalmente diferente. De uma forma louca. O David Leonardo tem um livro que fala, o título é O Amor Mais Louco da História. E aquele que é capaz de se entregar na cruz por mim e por você. Quem é que tem coragem de ir para a cruz? Paulo escreve isso em algum lugar. Não lembro qual agora. Quem é que tem coragem de ir para a cruz, sofrer tudo que Jesus sofreu, morrer e acreditar que vai ressuscitar? Loucura, hein? Loucura, hein?
Por isso que Jesus fala, ei, você precisa só ter coragem e bom ânimo para olhar para mim. Por que coragem? Porque você não consegue ver com seus olhos físicos. Mas você consegue sentir a minha presença, você pode ter a coragem de olhar para mim mesmo não vendo com seus olhos. E eu vou te dar experiências de fé. Vocês entendem? Então precisa ter uma decisão, e essa decisão hoje, pós-finados aí, foi ontem dia dos finados, que não, para mim não é dia dos mortos. Para mim é dia de vida. Porque o Evangelho de Jesus me ensina sobre vida eterna, não sobre morte. Agora, para nascer de novo, e essa é a proposta do JC para sua vida e para minha vida, presta atenção aqui, ó. Precisa passar pela morte, precisa morrer, precisa queimar a ponte. Então a decisão é, eu vou nascer de novo. Eu coloquei no meu devocional hoje, para isso eu passo pela morte. Eu preciso passar pela morte, eu preciso passar pela cruz. Tem uma música que eu esqueci o nome, que fala passar pela cruz. Nesse mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre a ressurreição de Cristo e fala sobre a nossa ressurreição. Ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Como é que eu vou nascer de novo agora? Não estou falando de morrer fisicamente e voltar não, isso é looping, viu? Mas deixa eu dizer, eu estou falando eu jumento, nasci de novo para você. Eu tô te falando que eu nasci de novo, irmão. Você já nasceu de novo? É necessário nascer de novo. Jesus falou isso, é necessário. Mas aqui ainda, entenda esse nascer de novo. Ó, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Toda semente que você vai semear na terra, ela só nasce quando ela passa pela morte. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Ei, Deus vai fazer você nascer de novo, e alguns aqui já nasceram de novo. E Deus quer fazer isso em toda essa geração de 2020. Eu não tô nem aí pros problemas que a gente tem, porque se eu ficar olhando pro problema, eu sento na ansiedade, eu sento na preocupação, eu sento no julgamento, eu sento no problema. Eu quero a solução. Eu quero colar na videira, e a videira é a solução. Diz, ensina, fala, faz a solução acontecer para cada problema, um a um. Pode vir. Então você percebe que quando você pega um trigo e você semeia, o que vai nascer não é aquela semente. Aquela semente morreu. Nasce uma outra coisa. E nascer um outro Bruno faz com que eu senta nessa cadeirinha de praia às 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Mas eu não nasci para isso, no meu olhar. Eu nasci para estar lá no mundo corporativo, que a Ciela é aqui, ó, era ali. Tinha 12 pessoas respondendo por mim, era gestor lá, fábricas, projeto. Eu adorava, eu gostava. Era muito estressante, mas eu gosto. Só que Deus, o que Ele tinha pra mim não era aquilo, é outra coisa. Só que pra eu chegar até aqui, eu precisei nascer de novo. E dói muitas vezes. Você acha que não dói pra semente, por exemplo, do trigo, passar pela dor? É igual o processo da borboleta, que é um lagarto, passa pelo casulo e dói o processo do casulo, pra aí sim nascer a borboleta. Então precisa queimar a ponte. Isso está disponível para todo mundo. Isso não é um privilégio do Bruno, não é um privilégio do Joman, da Paty, do Ivan que entrou aí agora. Seja bem-vindo, Ivan. Não é um privilégio de individual. Cristo nos chamou para viver em unidade. Um só corpo. Unidos. E eu tenho um plano para cada um. Como um corpo. Por exemplo, eu sou o pâncreas. Eu ajudo no processo de metabolização da insulina. Não precisa gravar isso não. Você é o fígado. Você é o coração. Tem uns aí, um é o pulmão direito, o outro é o pulmão esquerdo. Um é o pé. Um é a mão direita. Percebe? Cada um com o seu dom e com o seu talento, mas não estão isolados. Só faz sentido o meu pulmão quando ele está aqui comigo, integrado com todos os outros órgãos e partes do corpo.
Não faz sentido a gente viver isolado. É o que eu falo pro Espírito Santo, é o que eu falo pro Pai, pra Jesus. Não faz sentido eu deixar em mim apenas mais isso, sabe? Ele encheu o copo aqui, eu preciso transbordar isso. Na verdade, ele quer que isso, antes de mim, ele mesmo já quis que isso acontecesse desde o dia 18 de março. Não faz sentido eu contar apenas o que Deus fez na minha história e não fazer na sua. Eu falo isso pra ele, não falo nem isso pra você, é pra ele. Não faz sentido. Não faz sentido você ficar sentada aí na preocupação, sentada no luto. Não faz sentido isso. O JC traz vida. E para ele trazer vida para sua vida, ele vai fazer você morrer e nascer de novo. Agora você precisa buscar isso. Você precisa falar, e eu falava isso pro Silas. Eu quero nascer de novo. Pelo Espírito. Eu falava, eu verbalizava isso. Quantas vezes você já verbalizou isso? Talvez nenhuma. Chegou a hora de você verbalizar e buscar isso na palavra dele. Todo dia. Até acontecer. Lembra? Eu planto um trigo. Existe um tempo para esse trigo nascer. Então ele vai deixar de ser semente e vai nascer aquilo que Deus quer que ele seja. E para cada semente ele faz de um jeito. Para cada pessoa ele faz de um jeito. E um dia eu vou trabalhar um pouquinho com agricultura, porque a agricultura é Deus o tempo todo. Deus falando o tempo todo quem trabalha com agricultura. Porque você está mexendo com algo que é natural de Deus. Não consegue mudar. O problema é que o homem quer mudar, né? Cheguei lá em Foz do Iguaçu e aqui eu vou encerrar agora. Falta só uma parte. Cheguei lá em Foz do Iguaçu, vi aquelas cataratas, uma das 7 maravilhas do mundo, naturais. E aí chama um negócio de garganta do diabo, velho. Que trem é esse? Garganta do diabo? Isso aqui foi Deus que fez, moço. Esse diabo aí já tá caído já. Força ruim da espiritualidade que existe, hein? E ele é o pai da mentira. E aí um monte de gente sai de lá acreditando que aquilo lá é a garganta do diabo. E não é nem por má intenção, não. Não é porque a pessoa é ruim, não. De forma alguma. Ela só tá cega. Muitos e um homem. Ei, presta atenção aqui comigo. Vem aqui comigo. Eu fui pedalando até as cataratas do Rio do Iguaçu com um homem chamado Bia. Não tem problema nenhum falar o nome dele, porque eu falei pra ele que eu ia falar aqui. Quando a gente tava lá, saindo de lá, ele chorou praticamente, com os olhos todos cheios de lágrimas, falando assim: Bruno, eu já tinha vindo aqui algumas vezes. E eu saí daqui já querendo encher a lata. Saía daqui e não pronunciava a palavra Deus. Saía daqui e não via Deus, não sentia Deus. E falando, obviamente, que ali era a garganta do diabo. Eita! Não tem um que vai entrar aqui e que não vai ser tocado pelo Espírito Santo. Não tem uma pessoa, uma família que não vai receber sementes no coração. Porque nós estamos falando, estudando. E quando eu estudo, eu estou adorando com os céus. Aquele que nos fez, que por meio dele nos fez. JC. Você foi criado por meio do Cristo. E ele chorava e ele agradecia ao mesmo tempo. Bruno, e hoje eu agradeço que a gente está aqui trocando ideia, falando sobre Deus, falando, olha como Deus é maravilhoso. Sabe, Deus nos detalhes. Tá faltando isso para essa geração. Só que precisa decidir e buscar. Davi perdeu o filho e decidiu. Eu vou até ele, ele não vai voltar, eu vou até ele. Então eu continuo a minha vida, crendo de que aquele que é eterno me renova todos os dias, me dá força todos os dias, me dá sabedoria, tudo vem dele, nada é meu, tudo vem dele. Então, anota aí no seu caderninho do devocional: eu quero nascer de novo, e eu vou buscar isso. Crendo de que quem faz é o próprio JC, ele é a videira, eu sou um ramo apenas. Enquanto não vem, lembra? Enquanto não vem, eu vou ter muita tribulação, que Deus está me treinando no quê? Na perseverança. Como é que Paulo fala? Perseverança que produz. Tem uma ordem certinha. Qual que é? 1 Coríntios 10, 13. Não é Romanos 5. Tem uma ordem certa. Enquanto você não nasce de novo, olha aqui. Creia que a tribulação vai produzir dentro de você perseverança. E a perseverança produz experiências de fé. E a experiência produz esperança. Então, para eu chegar
em ver e viver, me comportar com esperança, eu preciso ser treinado pelo JC e ter um tempo para isso. Como ter um tempo para semente de trigo. E aí sim, quando chega o tempo, nasce. E quando você nasce de novo, em tudo você vai ter esperança. De que Deus é Deus, fiel, Pai. Deus é Deus, fiel e Pai. Então, a conclusão que eu chego, gente, é de que eu escrevo isso sempre pra mim. Jesus é suficiente. E eu creio nisso. E eu anoto sempre isso, quase todo dia. Ser imagem e semelhança do meu amigo e irmão mais velho, Jesus. Eu quero a cada dia ser imagem e semelhança. Esse é o plano inicial de Deus, mas eu não consigo ser 100% hoje. Mas eu posso ser, e foi para isso que Cristo entregou o projeto, deu o check. Eu posso ser imagem e semelhança de Cristo. Cristificação a cada dia. A cada dia. Imagem e semelhança do meu amigo, irmão mais velho, Jesus, que venceu o mundo. Você quer isso para sua vida? É necessário nascer de novo. E Ele quer que você nasça de novo antes mesmo de você crer. Ele só precisa que você entregue o coração para Ele. Se com o seu coração você falar assim, eu creio que Jesus nasceu, renasceu, ressuscitou. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus. E falo com a minha boca também de que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e a vida. Aí sim começa o seu processo de renascer, de queimar a ponte. Às vezes a Bruna ela paralelizava Jesus com outras coisas. Eu paralelizava com dinheiro, com trabalho, né? Buscava esperança, fé, buscava conforto, buscava amor, buscava aprovação no trabalho, no dinheiro, no status. A Bru, ela tinha outros mestres, chamados de mestres. Eu creio que só existe apenas um mestre. Meu crédito é todo apenas de um. Mas ela não tinha informação, talvez você não tinha. Às vezes você está buscando uma esperança em algum objeto, em alguma pessoa que se diz mestre, que falam que ele é mestre. E tá tudo bem, a decisão é sua, o Pai te ama do mesmo jeito. Só que quem entra aqui no mundo espiritual, o Pai chamou e Ele já está trabalhando no seu coração. Ei, olha para mim, busca em mim apenas. Não paraleliza mais, a solução está na mesa, você ainda está querendo buscar outras soluções. E lembra, é mais fácil para o ser humano pegar em coisas, em ver coisas com os olhos, e esse não é o lance. O lance é a gente caminhar sem ver. E chega um tempo que você começa a ver, com olhos espirituais. E vai ter resultado na sua vida ao olhar físico também, é natural vir. Mas não é esse o propósito. Isso é consequência, isso é fruto. Ei, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês. Na novela Maria Madalena, na série Maria Madalena, que a Bruna foi tocada pelo Espírito Santo, nesta novela, ela conheceu Jesus, primeiro passo de verdade assistindo essa novela. Maria Madalena, série, né, no Netflix. E tem uma parte que Jesus ele pergunta assim para Pedro: ô Pedro, isso não, eu não vi isso na Bíblia, tá? Mas faz sentido essa pergunta. Como que você ora? Qual é o jeito que você ora, Pedro? Essa pergunta, esse versículo não tá na Bíblia não. Eu não achei, acho que não tá. Mas tudo bem, não tá. Como que você ora? Como você ora, Bruno? Qual é o jeito que você ora? Aí Pedro na novela respondeu algo que eu era assim, eu creio que alguns ainda são assim, que estão nesse devocional. Eu acordo, aquele jeito do Pedro antes de nascer de novo. Pedro não tinha nascido de novo, demorou uns 3 anos para ele nascer de novo. Eu demorei uns 4 anos para realmente nascer de novo. 2016 até agora, dias antes da pandemia. Ô Jesus, eu oro o seguinte, eu acordo, agradeço a Deus, entrego o meu dia para Ele, e aí eu vou viver o meu dia, minha rotina. Se eu precisar de alguma ajuda, eu peço no meio do dia. Se eu não precisar de nenhuma ajuda, tá de boa, no final do dia eu chego em casa e agradeço o dia.
Ponto final. É assim que eu oro. Talvez seja assim que você ore. Talvez seja apenas assim que você se relacione com Deus. E eu tô aqui para ser boca de Deus na sua vida. Deus quer mais de você. Deus quer se revelar a você como Pai. Deus não quer apenas que você, de forma pragmática, sabe? De forma blocada. De forma, sabe? Eu faço isso. Passo 1, passo 2, passo 3. E vivo o meu dia. Eu era chamado de Bruno Gratidão, porque eu só agradecia. Gratidão. Claro, eu tenho muita gratidão. Só que Deus, lembra? Deus quer relacionamento também. E eu agradeço mais ainda hoje, eu tenho mais gratidão ainda por ver que realmente funciona e que realmente existe uma relação de filho com pai, através de Jesus. E neste relacionamento vai ter intimidade, e nessa intimidade ele começa a colocar coisas no seu coração, ele começa a se revelar quem você é de verdade no olhar dele, ele começa a te dar propósito. Clama a mim e eu responderei. Ele falou isso para Jeremias. Jeremias, clama a mim, vem buscar em mim e eu vou te responder, Jeremias. E ele está falando isso aí agora com você. Então tem uma música que eu quero que você escute ela essa semana. E aqui eu encerro, tá? Já estourou muito tempo, perdão. Tá bom? Eu vou ficar mais atento a isso, tá bom, gente? Deus e eu. Eu entrego sem reserva, velho, não tem como. Eu gosto demais, isso daqui é o melhor momento do meu dia. É estar aqui aprendendo com Deus, com Jesus. Não é pra parecer minha cara não, viu, antes você pensa. É não, viu? Deus sabe. É a hora que a gente se carrega, se alimenta. Juntos, em um só corpo. Não é sozinho apenas. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não. Aleluia. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Oh, Jesus. Gratidão, Jesus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Gratidão, existe Jesus. um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Oh, Jesus. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, Aleluia. me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Agora, gente. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e Oh, Espírito Santo, faz. Faz. Eu vou mostrar Faz. pra Deus todos os Mais. sonhos meus. Tudo Mais. em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é você e Deus. Mais ninguém. E Deus é em você, com você. Nós estamos juntos aqui, em um só corpo, estudando, recebendo o alimento, mas Deus está te chamando para o quarto. Deus está querendo falar coisas específicas para você. Deus quer te usar num plano específico dele. Isso não é blá blá blá, isso não é palavra motivacional. Nós estamos ativando a sua fé aí dentro de você. Vá pro quarto. Quer ver você ser intencional? Quer ver você ser intencional? Pega essa música, imprime ela. Ah, não tem impressora. Escreve a letra, vai buscar a letra, escreve. Medite nela. Fala pra ela. Fala pra você mesmo. Eu vou chorar pra Deus. Eu vou fechar a porta do meu quarto. Desabafa pra Deus lá. Às vezes você tá desabafando com um monte de gente e você ainda não desabafou com Deus. O Silas, ele perdeu uma esposa aqui, o porteiro do meu prédio que trabalha no turno à noite, há 12 anos, com câncer de mama. E ele não reclamou com ninguém, ele foi reclamar com Deus. Ele foi ser verdadeiro com Deus no quarto. E Deus deu toda a provisão, Deus cumpriu a palavra dele mais uma vez. Eu dou toda a provisão em cima do seu sofrimento e te trago
liberdade, te trago livramento em cima dessa sua dor. Mas isso só aconteceu porque ele foi intencional e ele foi atrás disso. Ele foi atrás desse alimento. Ele foi atrás da intimidade. Por mais difícil que era. Então que Deus possa abençoar o seu dia. E que você possa, em nome de Jesus, ser impactado pela palavra. E ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Porque não deixa parado só em você, não. Viva isso na sua vida que as pessoas vão perceber essa luz dentro de você. E aí Deus vai te usar. Tá bom? Primeiro se alimente e espere que Ele vai te usar no tempo certo, na hora certa. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Amo a vida de vocês. Eu espero trazer novidades essa semana, que Deus está colocando algumas coisas nos nossos corações. Eu falo com vocês com calma depois sobre isso amanhã, provavelmente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Cíntia, Ju, Cecília, Cris. Tá? Amém. A casa é sua, Jesus. Que casa é essa, Bruno? Os nossos corações são seus. O meu coração é seu. Fala aí, o meu coração é seu. Check it. Vanessa, Cis. Tá ótimo, tá maravilhoso o Instagram aí. Tá ótimo, tá maravilhoso, top. Amém, que benção. Fui tocada com suas palavras. Aleluia. É pra você e pra você, Jesus. É você que faz. Não é o jumento aqui não. Gratidão pelas palavras. Check it. Bora, Rafa. Check it, Liz. Amo a vida de vocês, tá? Eu quero estar mais próximo de vocês. Eu quero... Só que na verdade eu quero várias coisas. Só que eu queria que vocês entendessem que eu tô buscando resposta em Deus, em como a gente dá mais passos. Se é que tem que dar, né? Em relação aos devocionais. Tá? Porque eu acredito na união de um só corpo. Eu acredito no lado a lado. Eu acredito que cada um tem dom, tem talento, tem plano. E eu quero estar mais próximo de vocês, mas talvez não chegou o tempo ainda. Então eu estou esperando a resposta em Deus, orando para Ele. Ele vai dar. Ele responde. Beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. Regaço de amor, é isso que o Espírito Santo faz. Um arregaço de amor.